Se você já se sentiu em um inferno de terminais só para manter seus port forwards funcionando, Já deixa o like neste vídeo, porque eu garanto que o que eu vou te mostrar vai ser um divisor de águas no seu dia a dia. Olá! Hoje vamos dar uma olhada no material bem interessante sobre o Cave Tray. É uma ferramenta que promete ajudar bastante quem mexe com Kubernetes e precisa gerenciar aquelas conexões de port forwarding, sabe? Oi, pois é. A fonte é um artigo que explica direitinho como ele funciona. E a nossa ideia aqui é investigar, né? Será que o Cave Tray resolve mesmo aquelas dores de cabeça comuns do kubectl port forward? Tipo aquele monte de terminal aberto, conexão que cai. Vamos ver isso aí. Exato. Para a gente começar, quais são exatamente os problemas que o artigo levanta sobre o kubectl port forward mais tradicional? Eu lembro que tinha algo sobre muitos terminais, né? E instabilidade. Isso. O artigo aponta justamente isso. O acúmulo de janelas de terminal, sabe? Uma para cada conexão, a falta de suporte para UDP, que é um problema para certas aplicações, e também aquela coisa chata da conexão cair se o pod reiniciar no meio do caminho. Nossa, sim. Quem nunca passou por isso, né? Frustrante. Pois é, atrapalha bastante no dia a dia do desenvolvimento com Kubernetes. Faz todo sentido. E aí, como que o Cave Tray entra para resolver isso? Qual a proposta dele? Então, ele se apresenta como uma alternativa, assim, mais robusta. É um aplicativo que roda mais quietinho, sabe? Em segundo plano, geralmente ali na bandeja do sistema. Ah, tipo aqueles ícones perto do relógio. Isso, exatamente. E ele centraliza todas essas conexões de port forward. O legal é que ele tem duas opções de interface. Uma gráfica, o Cave Tray mesmo, e uma de terminal, o KF-TUI. KF-TUI, tá. Isso. E o mais interessante é que as duas usam o mesmo motor por baixo, as mesmas configurações. Dá uma flexibilidade boa. Ah, entendi. Então, na prática, a pessoa configura tudo num lugar só. É isso. Tipo, contexto do Kubernetes, o namespace, com o serviço ou pod que quer acessar. Exato. As portas também, local e remota, o tipo de conexão, TCP, ODP, ou até um modo proxy que a gente já fala. E dá para colocar um apelido, um alias, para ficar fácil de identificar. E fica tudo listado ali para ativar e desativar fácil? Parece bem mais organizado que um monte de kubectl rodando. Bem mais. A organização é um ponto forte. Mas onde ele brilha mesmo, segundo o artigo, é nesse suporte ao DP e no tal modo proxy. E para isso funcionar, entra em cena um componente chamado Cave Tray Server. Cave Server. O que ele faz exatamente? É algo que eu instalo separado? Então, essa é a parte interessante. O Cave Tray que roda na sua máquina, o cliente, ele é esperto. Ele só implanta automaticamente um pod com esse Cave Tray Server lá dentro do cluster Kubernetes quando você ativa uma conexão que precisa de UDP ou do modo proxy. Ah, não fica rodando o tempo todo? Não, só sob demanda. Ele usa um manifesto, um arquivinho de configuração, para criar esse pod. E esse pod do Cave Tray Server funciona como uma ponte lá dentro. Bem eficiente. Poxa, que sacada inteligente essa de subir o server só quando precisa. Evita gastar recurso à toa no cluster. Gostei disso. E como funciona na prática para o UDP e para o proxy? Então, Certo. Para o UDP, funciona assim. O tráfego que sai da sua máquina local, que é o DP, o Cave Tray cliente encapsula ele dentro de pacotes TCP. ele tunela o UDP dentro do TCP. Exatamente. Aí esse TCP chega lá no pod do Cave Tray Server, dentro do cluster, o server desencapsula e reenvia o tráfego como UDP para o destino final lá dentro do cluster mesmo. Entendi. E o modo proxy? Para que serve? O modo proxy é bem útil. O Cave Tray Server lá no cluster funciona como um ponto de salto, um jump point. Permite que você, da sua máquina local, se conecte através do cluster a um serviço que está fora do Kubernetes, mas que é acessível pela rede interna do cluster. Uau! Tipo um banco de dados que está numa rede privada, mas que o cluster consegue acessar. Isso. Exatamente esse tipo de cenário. Um banco de dados, uma API interna, qualquer coisa que o cluster enxerga na rede dele. E funciona tanto para TCP quanto para UDP nesse modo proxy. Nossa, isso resolve muita situação comum mesmo. olha o poder disso! Não é só sobre TCP. Estamos falando de UDP e até proxy para redes privadas.
Se você curte ferramentas que otimizam de verdade o trabalho e quer ficar por dentro das melhores práticas e novidades em Cloud e DevOps, aproveita agora para se inscrever no KONNECT Lab e não perder nenhum conteúdo. De precisar acessar algo que não está direto no K8, mas está ali perto na rede. Bem poderoso. E como ficam as configurações? Onde salva tudo isso? O artigo menciona algumas formas. Dá para salvar localmente num banco SQLite ou em arquivos JSON. JSON é bom para compartilhar, né? Sim, e falando em compartilhar, ele permite importar e exportar essas configurações via JSON. E tem uma coisa que eu achei bem legal, sincronizar as configurações usando um repositório Git. Git? Sério? Para configurações de port forward? Sim, imagina um time inteiro usando as mesmas configurações versionadas no Git. Bem alinhado com práticas de infra como código, né? Totalmente. Padroniza tudo, evita cada um ter a sua configuração. Fantástico isso. E tem mais alguma coisa de configuração? Tem um recurso de auto-import. Ele consegue buscar configurações diretamente de anotações nos serviços do Kubernetes. Se um serviço tiver anotação kftray.apenabled igual a true, por exemplo, ele já aparece na lista do kftray. Ah, que demais. Isso integra direto com a definição dos serviços. Muito bom para times mesmo. O artigo fala mais alguma coisa? Algum outro recurso? Fala sobre usar hostnames em vez de localhost. Tipo, você edita seu arquivo etchosts local para poder acessar como, sei lá, meuserviço.kftray. Ah, para ficar mais semântico. Mas mexer no ethosts às vezes precisa de permissão de admin, né? Pode ser um ponto de atenção. Tem essa ressalva. O artigo menciona isso. Fala também de usar IPs locais customizados, se você não quiser usar 1.277.0.0.1 padrão. E tem um recurso de log de tráfego HTTP. Opa, log de tráfego. Como assim? Para debug. Exatamente. Ele consegue registrar as requisições HTTP que passam por uma conexão gerenciada por ele. E o formato desse log é compatível com aquela extensão REST Client do VS Code. Sério? Aquela que a gente usa para testar APIs direto no editor? Essa mesma. Então você consegue ver as requisições passando e usar para depurar suas APIs de um jeito bem integrado ao seu fluxo de trabalho no VS Code. Puxa, isso sim é uma mão na roda para quem desenvolve API rodando no K8. Muito prático. Mas é importante notar, né? O artigo faz um alerta sobre quando o Kftray talvez seja um exagero. Sim, o próprio material pondera isso. Se o seu uso do kubectl port forward é simples, ocasional, só para TCP, talvez o Kftray seja, como dizem, um canhão para matar uma mosca. Ele realmente brilha em cenários mais complexos, quando você tem muitas conexões ao mesmo tempo, quando precisa de UDP ou desse modo proxy, ou quando busca mais confiabilidade e um gerenciamento mais centralizado e automatizado. Perfeito. Então, para a gente resumir, o Kftray vem para centralizar e dar mais poder ao port forwarding no Kubernetes. Ele ataca as limitações do kubectl, né? Principalmente com UDP e proxy, usando aquele Kftray Server auxiliar que sobe só quando precisa. Tem interface gráfica de terminal, opções avançadas de configuração tipo sincronizar via Git e ainda ajuda no debug de APIs. É isso. Exatamente essa a ideia. E sabe, isso me deixa pensando, além da conveniência óbvia no dia a dia, como será que ferramentas assim, que abstraem e facilitam tanto a conectividade, podem acabar mudando a forma como quem desenvolve enxerga e interage com a complexidade lá do Kubernetes? Será que isso nos afasta ou nos aproxima de entender o que realmente está acontecendo por baixo dos panos? Fica a reflexão, né? Ótima provocação final. De fato, algo para se pensar sobre essas camadas de abstração. Bom, para quem ficou curioso e quer saber mais, o artigo original indica o site kftray.app e também um repositório do projeto no GitHub, vale dar uma olhada. E aí, o Kftray vai ou não vai salvar horas da sua semana? Deixa aqui nos comentários qual funcionalidade você mais gostou e se já vai instalar na sua máquina. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu time, deixar o like para fortalecer o canal e, claro, se inscrever e ativar o sininho para construirmos juntos o futuro da tecnologia. Os links para a ferramenta estão todos na descrição. Valeu e até a próxima!